Hoje estamos aqui para iniciar mais uma aula de História da Educação e o tema hoje é sobre Escola Nova e o Manifesto dos Pioneiros que aconteceu em 1932. E vamos caracterizar essa escola nova com um artigo que nós tiramos, com uma parte do artigo que nós tiramos do Ao Povo, ao Governo e Diário Educacional do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova no Brasil, de José Vosch Lustosa Júnior. A Escola Nova é um dos nomes dado a um movimento de renovação do ensino, que foi especialmente muito forte na Europa, na América e no Brasil no início do século XX, quando também se consolidou a democracia liberal, quando acontece a busca pela democracia. Então, a escola novismo desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos de transformações socioeconômicas, políticas, e acredita-se que a educação é o elemento eficaz para a construção de uma sociedade democrática, respeitando as diferenças dos indivíduos e inserindo-os na sociedade. Então, é pela educação, que o indivíduo, pelas condições dele, que se insere na sociedade. E quais eram os inspiradores da Escola Nova? Foram Rousseau, Pestalozzi, Froebel e João Dill, entre outros. E no Brasil, a escola novismo se desenvolveu nos anos de 1930, enquanto acontecia a chamada urbanização, a corrida das pessoas da zona rural para a cidade, o desenvolvimento do café, desenvolvimento industrial que foi acontecendo também ao mesmo tempo. E na educação não poderia ser diferente, as mudanças intelectuais demonstravam clara influência das ideias positivistas, como a liberdade, a laicização, a expansão do ensino e a educação para todos. Essas eram as bandeiras levantadas pela chamada burguesia nascente e crescente no Brasil. E nesse sentido, Dewey, que era um norte-americano, ele afirma que a escola nova deve se dar pela ação e não pela instrução. Tem que ser uma experiência concreta, ativa e produtiva, isto é, pensar que o aluno deve assimilar o conhecimento. Então, a ideia da escola nova é de uma educação instigadora da mudança social. É um processo de melhoria permanente da eficiência individual, da transformação do indivíduo. Os escola-novistas criticavam a educação, aquela tradicional, aquela que visava só copiar, que não deixava pensar, aquela educação que era centrada no professor, na mera transmissão de conteúdo, aquela educação que substituía a alegria de viver pela inquietude. Então, o professor era a autoridade, era o modelo a ser seguido. Os escola-novistas criticavam esse ensino. E aí o que eles defendiam? Que o aluno deve ser o centro, o professor é o facilitador e busca despertar a curiosidade do aluno. A avaliação deve ser um processo constante, valorizando a conquista e as habilidades do aluno. A escola nova tem uma função social, ela busca dar oportunidades iguais de educação, proporcionando o desenvolvimento integral do indivíduo em todas as suas etapas do seu desenvolvimento. E entre 1889 e 1930, o acesso a ensino de qualidade era só das classes dominantes, isto era privilégio da classe dominante, enquanto um grande número era formado só para trabalhar e não tinha acesso. O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova também ele vem consolidar o pensamento da elite intelectual, daqueles que desejavam interferir na sociedade brasileira, especialmente na educação. E esse manifesto torna-se um documento que é redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores, e opõe-se às práticas pedagógicas tradicionais, buscando a integração do indivíduo à sociedade e proporcionando acesso de todos à escola. E aí nós vamos destacar nesse estudo 3 principais educadores, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Fernando de Azevedo, a educação
Para ele, a educação deveria integrar o indivíduo à sociedade. E o ensino, segundo Azevedo, tem que ser de acordo com a realidade do aluno. E o Estado deveria garantir a educação para classes inferiores, classes menos favorecidas, né? Essas eram as ideias de Fernando de Azevedo. Enquanto de Lourenço Filho, ele era contrário à educação, à escola tradicional, com pensamento e ação inovadores das ideias educacionais. Lourenço Filho destaca a educação pré-primária, a alfabetização infantil e de adultos, o ensino secundário. Destaca também que a escola deveria preparar para a vida. Então, o programa escolar precisaria ser prático, né? Influenciando na vida do ser humano. Quer dizer, aquela educação, a educação da época tinha que ser também de acordo com a época, né? E aí, segundo Anísio Teixeira, ele defendia que o indivíduo em processo em constante transformação, e ele defendia também a chamada escola pública, gratuita, única, obrigatória e laica. E ele foi diretor do Instituto de Estudos Pedagógicos, do INEP, né? E ele tinha a igreja contra suas ideias, porque essa igreja achava que a escola pública era um caminho aberto para o comunismo. Mas Anísio Teixeira encontrou uma grande manifestação apoiando a escola pública, apoiando a escola laica, né? Entre professores, instituições, jornalistas, intelectuais que o defendiam, né? E assim lançam um manifesto, né? Que é um documento que marcou o projeto de renovação educacional do Brasil e propõe que o Estado organize o plano de educação e defende também que a escola deve ser única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Isso acontece na época do presidente Getúlio Vargas, que tem à frente do seu Ministério da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, que busca então, solicita a todos para colaborar na definição de uma política educacional. E diz o manifesto que o maior problema da educação está na insuficiência dos planos do governo. Falta uma filosofia da educação, falta um norte para a educação que tenha uma visão científica dos problemas educacionais. Busca também esse manifesto a qualidade de ensino, capacidade, aptidão, né? Aptidão e aspiração de cada um, independente da situação econômica, independente das condições do aluno, propõe então um ensino de qualidade. E o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova visa então a reconstrução social pela reconstrução educacional, isto é, toda a reconstrução social, ela depende da educação, né? Conforme o contexto social da época, deve ser a educação para fazer acontecer o desenvolvimento da sociedade. A educação nova, então, ela deve servir os interesses dos indivíduos e não das classes sociais, né? Ela deve buscar atender aqueles que mais necessitam, né? O manifesto é contra a escola tradicional, que coloca a educação como um privilégio fornecido só das classes mais abastadas, classes dominantes, né? E ele defende o quê? Uma escola socializadora que estabelece entre os homens o espírito de disciplina, solidariedade e cooperação, reconhecendo ao indivíduo o direito de ser educado, né? E dentro dessa política educacional do manifesto, existe uma defesa de 3 grandes temas, que é a educação pública, a escola única e a laicidade gratuita, né? A educação pública, que deve ser responsabilidade do Estado e da família, né? A educação, ao Estado é delegada a função de promover essa educação pública, né? E com relação à escola única, a implantação dessa escola deve ser pelo Estado e a escola deve tornar a educação acessível a todo o cidadão e em todos os níveis educacionais, né? Temos a laicidade, que vem expulsar a doutrina, né, e a intolerância da escola na questão da igreja presente na época, né? Então não quer mais a presença da igreja. A gratuidade, que coloca a educação ao alcance de todos.
a obrigatoriedade que vem proteger o menor de 18 anos, né, que é aquele que tem direito à educação e deve estar na escola, e a coeducação, que são as diretrizes da escola, que passam a ser unificadas, independente do sexo, né? Então, o Manifesto da Escola Nova traçou um plano educacional considerando a história, a filosofia da educação, a política educacional e os princípios pedagógicos, didático-pedagógicos. E isso aconteceu no ano de 1932. Aqui nós fechamos essa questão, né, da história do Manifesto da Educação na Escola Nova.